a minha transição do hospital para casa foi, por um lado, fiquei contente por sair do hospital e, por outro lado, vais ficar preso em casa o dia todo a ter de depender de toda a gente. É aqui que a família é uma grande ajuda. Ter a minha filha lá e os netos, eles meio que te distraem do que estavas naquela fase porque as crianças não sabem a diferença. No que lhes diz respeito, és ainda a mesma pessoa. Tive de usar uma cadeira de rodas por um tempo. Tive de ter alguém para me dar banho, ter adaptações na casa de banho, sanita, até para sair da cama, ter todas essas coisas. Não tinha uma bengala e muitas vezes bati nas paredes, corredores e isso. E essas eram as coisas que temes, porque não sabes o que está ao virar da esquina. Mas, pões isso de lado e continuas. E cada passo que dás concentras-te mesmo agora enquanto ando para colocar o pé corretamente, levantá-lo corretamente, impedir que escorregue. Ainda estou a fazer isso mesmo depois de 4 anos, por isso é apenas perseverança. As minhas expectativas do que tinha antes do AVC e agora mudaram no sentido de que aprendi a aceitar que há limites para o que posso fazer. Sim, não sei. Acho que é viver um dia de cada vez. Muitas vezes tive de dizer: deixa passar este minuto e espera pelo próximo minuto, próxima hora, próximo dia. Às vezes só tens de deixar ir e manter a esperança. Acho que o meu primeiro ano foi o pior porque dizem que a percentagem de pessoas que morrem após o primeiro AVC não é boa, por isso preocupou-me. Até que o ano passou e então pensei, bem, é isso, sabes? O ano passou, por isso, devo estar bem. Por isso, acho que tens de ter uma boa atitude, uma atitude saudável para sobreviver a um AVC. Ataque cardíaco, as pessoas podem tê-lo, são tratadas, estão de volta após um ano. O AVC parece ser uma coisa para a vida toda. Se não trabalhares nisso, se tu, como dizem, se usas ou perdes. E eu sempre mantenho esse lema. Tenta usar tudo o que puderes, até sabes, até paus e pedras ou o que quer que possas levantar. Pratica levantar, atirar, o que for. Apenas continua. Bem, as experiências de voltar para casa do hospital é uma grande mudança para mim porque estive a viver no hospital por 3 meses e também a ajuda deles está lá e as pessoas e eles a cuidar de mim, as refeições e a fazer a cama para mim e a cuidar de mim. O tempo todo se eu tiver alguma necessidade e requisitos, mas depois de voltar para casa tenho de viver com a minha esposa e no início eu não dormi. Eu dormi em outro quarto porque então senti que eu estava muito limitado nos meus movimentos, por isso tenho de o dormir sozinho em vez de viver com a minha esposa. E também os hábitos que eu tinha antes do meu AVC todos mudaram. Agora e a minha esposa fazia toda a comida e ela fazia toda a lavagem da louça e eu não podia ajudá-la de todo. E então
descobri que eu estava bastante passivo e tudo o que eu tinha de ouvir a minha esposa em vez de eu fazer o que eu gostava antes. Só quando saí do hospital foi a altura da depressão, porque era apenas, sabes, eu tinha acabado de ter um AVC, estava com toda esta medicação. O que eu não sabia era o que fazer e como sabes, e até onde posso ir, ir dar um passeio é uma boa coisa a fazer. Por isso foi muito estressante, sabes? Especialmente quando sabes que não podes falar, não podes usar o teu braço direito, sabes? Por isso, vai ser angustiante. Realmente foi. E foi para mim. E como eu disse, se alguma coisa tivemos de trabalhar nisso nós mesmos. E, sim, e apenas realmente dizer um ao outro: bem, isto é o que vamos fazer, isto é o que vamos fazer para seguir em frente. É? Por isso foi o que tivemos de fazer, em vez de ir atrás de objetivos, eu apenas levei dia após dia após dia após dia. E todos os dias apenas passava suavemente. Todos os dias era apenas um bom dia. Era como, sim, está bem, isso é bom, vamos fazer isto no dia seguinte. Sabes, tipo dizer à minha, filha, podes vir ajudar-me a fazer a lavagem? E então ela dizia, não, vá lá. Tu consegues, mãe? E então, para mim era como, sim, eu consigo. Ou, tu consegues, eu consigo. Por isso, era como voltar ao básico, é? Para mim, sabes? Realmente era. Por isso, e isso foi difícil para mim porque eu já tinha aprendido o básico, sabes? E ter de dar à luz todos os meus filhos. Mas tive de voltar ao básico novamente, sabes? Saber como fazer a lavagem novamente, sabes? Saber como dizer o meu nome, o meu número de telefone. Por isso foi tudo voltar ao básico. Quando saí do hospital, sim, eu estava com medo, na verdade, porque sabia que estava a voltar para casa e tínhamos uma casa grande, tínhamos uma casa muito grande e éramos só eu e o meu marido. E eu estava a pensar: como vou cuidar desta casa? O que vou fazer? O meu marido está a trabalhar arduamente. Meu Deus, não consigo cuidar dele adequadamente. Ou não vou conseguir nesta fase. Mas de qualquer forma, tivemos de fazer um ajuste, sim, onde nós mudámos. Tivemos de mudar de casa e mudar com outras pessoas, que sabes que pudessem ajudar-nos e apoiar-nos. Explicámos-lhes, sabes, como era para nós e como era para mim e para que eles estivessem cientes de como poderiam ajudar. Porque às vezes descobri que, sabes, precisava de espaço ou podia estar sozinha e não queria que pensassem, sabes, ela está a ser estranha. Ou por isso essas coisas eram importantes, porque precisavas de estar sozinha às vezes, sabes, apenas tempo tranquilo, espaço tranquilo. Sim. Quando chegou a hora de eu sair do hospital, eu tive este pensamento a passar pela minha mente se sou capaz de estar lá fora. Era como ir para a terra de ninguém, sabes? Estás tão habituado a estar no hospital e a receber cuidados e assistência e tudo isso, que vais andar sobre gelo fino lá fora. A qualquer momento vais cair, sabes? Então, sabes? E o meu filho disse-me: não te preocupes, pai, é isso, sabes? E isso, quero dizer, tens de enfrentar, não podes ficar no hospital. Quero dizer, as pessoas deviam estar contentes por saírem, por estarem a recuperar, sabes? Mas eu, de certa forma, sentia-me sem a assistência deles, sabes? Porque sempre tive uma enfermeira ou alguém lá caso eu caísse e ia sair para um mundo, sabes, com carros a irem para aqui e para ali e pessoas a andarem para cá e para lá e tudo isso, e não vão preocupar-se com alguém que não consegue andar bem. Vão simplesmente empurrar-te e passar por ti. Mas não, quando o meu filho disse, não, vamos lá, pensa positivo, vamos lá, sabes? E tipo, isso foi como, sim,
Por que não? E depois simplesmente saí e voltei para casa e eles todos sabiam o que fazer porque vieram ao hospital, viram-me a ser assistido aqui e ali. Mas eu disse, não, não. Vamos ver como me saio, sabes? Mas não consegui lidar, então, sem eles, ia tentar ser esperto e fazer as coisas por mim mesmo, mas não. E então a minha filha ou meu filho, quem estivesse por perto, ajudava-me em muitas coisas, sabes? E à medida que o tempo foi passando, eu meio que, sabes, ganhei confiança e então, sabes, tens de deixar tudo de lado e olhar, focar no teu objetivo, que é tentar fazer as coisas por ti mesmo e, sabes, sem assistência, sabes? E até agora está a funcionar. Bem, estava ansioso por voltar para casa. Perguntava-me como iria gerir, mas estava determinado a fazer isso por mim mesmo o melhor que pudesse. Então saí, deixei o hospital, entrei no carro, caminhei até o carro e entrei no carro bem e pensei que isto era bom. Estou a ir para casa. Também estava zangado por isso ter acontecido comigo, mas sabia que não podia. Tinha acontecido, não podia fazer mais nada sobre isso. Uma vez em casa, estive tranquilo por um bom tempo. Depois chegou a hora de sair e encontrar pessoas. Isso foi muito difícil. Não queria confusão. Não estava preocupado em voltar para casa. Estava preocupado em colocar pressão na minha família. E é por isso que estava preocupado com. Fiz toda a minha vida, fui independente e para que eles se preocupassem comigo, bem, isso era um não para mim. Mas consegui até agora, por tanto tempo, ser independente ou tentar ser independente, e isso ajuda a aliviar a pressão da minha família para não se preocuparem, para não andarem tanto à minha volta. Sim,